5 fases do estudante. As 5 fases que você vai ter que percorrer durante esse ano para conseguir sua aprovação no ensino superior. Ok? Olha só, eu costumo dizer que a fase 1 é a fase do espectador. É aquele aluno ou aquela aluna que só assiste aula. Seja no terceiro ano do ensino médio, lá presencialmente, ou em um cursinho presencial, ou aquele aluno que sai comprando plataforma de tudo quanto é cursinho online, ou compra uma plataforma de matemática, uma de física, uma de química, uma do cursinho completo, e assiste aula o dia inteiro. Na ideia dele, ele está estudando. Na verdade, não. Ele é um espectador. A aula, ela é o primeiro estágio da aprendizagem, né? Ela por si só não vai fazer você aprender. Tanto é que se você só assistir a aula durante o ano todo e no final do ano for fazer a prova do Enem, muito provavelmente você vai sair muito mal. A não ser que você seja um autodidata, alguém com capacidades cognitivas muito acima da média, tá? Então, essa fase aqui é a fase do espectador. Passamos por ela, você vai passar por ela, mas você tem que continuar, você tem que passar para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? É a fase do leitor. Aquele aluno que estava assistindo várias aulas, ele começa a perceber que ele não está conseguindo fazer exercício, ele começa a perceber que o que ele ouve hoje, amanhã ele já não se lembra mais, e ele fala, eu vou começar a ler. Então ele vai para os livros, ele vai para apostilas, ele baixa um monte de PDF na internet, porque tem muita gente que baixa muito material na internet achando que ler aquele material ali vai trazer aprendizagem, vai fazer ele sair bem na prova. Não, né? O estudo da teoria, o estudo dos livros, dos resumos, dos cadernos, das apostilas, é a fase 2. Mas você precisa chegar lá na última fase, lá na fase 5. E aí você passa para a fase 3. Na fase 3, eu chamo de fase do estudante. Porque se você chega aqui na fase 3, é porque agora, de fato, você é um estudante. Estudante é quem estuda. E estudar é assistir a aula, ler a teoria no livro ou na apostila, fazer exercícios e revisar os seus erros. Então eu falo que na fase do estudante é quando você começa a fazer exercícios e começa a fazer revisões periódicas, né? Começa a memorizar aquilo que você fez. Uma coisa que acontece muito, tem muito aluno que faz o terceiro ano do ensino médio, que sai muito bem nas provas do terceiro ano do ensino médio, que na cabeça dele ele está estudando, mas ele não revisa. E aí o que acontece? Lá no primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio, ele fez questões de função logarítmica. Imagine, ele estudou, tinha uma prova com funções, ele estudou para as funções, tirou 10 na prova. E aí ele nunca mais olhou funções. Adivinha o que vai acontecer no final do ano, quando cair funções na prova do Enem? Ele não vai acertar. O simples fato de fazer os exercícios e não fazer a revisão prejudica o seu processo de aprendizagem. Você vai deixar de aprender, tá? Então, a fase 3, para ser completa, para você ser um estudante de carteirinha, você tem que fazer exercícios e fazer revisão. Pronto, Otávio, agora eu sou estudante, agora eu vou passar no Enem. Não vai não, ainda não. Porque a fase 4 é muito importante. É a fase em que você se torna um competidor. Por quê? Porque as vagas no Enem, as vagas para as universidades públicas, elas são muito escassas. As vagas em todos os vestibulares são escassas. Então, estudantes, existem vários no Brasil. Tem muita gente que já não é mais só espectador, já não é mais só leitor, que se tornou um estudante, que está fazendo exercícios, que está fazendo revisão, mas que ainda não é um competidor. O que faz você ser um competidor? Simulado. Por quê? Porque o Enem e os vestibulares, eles vão medir o seu conhecimento e o seu nível de aprendizagem em 2 dias, por 10 horas, 5 horas em um domingo, 5 horas em outro domingo, 5 horas e meia, né? Então o que acontece? Se você está ali naquele processo, você tem que ter muito mais do que apenas feito exercícios e revisado. Você tem que saber
fazer uma prova que tem tempo determinado, né? Então você precisa ter estratégia, você precisa controlar sua ansiedade, você precisa controlar os seus nervos, você precisa estar tranquilo para aquele momento. E o que vai te dar essa tranquilidade é simulado. Você tem que fazer vários simulados durante o ano. Aí você vai ser um competidor. Se você se tornar um grande competidor, aí você chega na última fase. Você zera o jogo, você vai ser aprovado. Pense bem em qual fase você está nesse momento e calibra o seu planejamento, modifique as suas ideias, modifique o seu comportamento para que você atinja a última fase do estudante, a última fase que é a sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva na página do Professor Otávio, deixe seu like aqui embaixo, sua dúvida nos comentários e compartilhe com os amigos. Um grande abraço!